90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui a Rádio Bandeirantes. Esta é a pedra fundamental do grupo e aqui é a Casa da Opinião. Bom, opinião, acho que é melhor não dar mais opinião sobre nada. O que sei é que nada sei, como já dizia o filósofo. Porque cada dia você tem uma notícia diferente, desencontrada, mas uma coisa é certa, né? Primeiro, a gente tem que rezar, orar, ou você que não acredita em Deus, você tem que torcer, né, para que os cientistas em que você acredita tanto consigam descobrir uma vacina. São 100 as candidatas e parece que 8 estão aí já em testes clínicos, né, em testes em seres humanos. Se não houver a vacina, não há muito o que dizer não, porque já se tentou N possibilidades de salvar vidas e salvar pessoas de morrer de fome. A crise no Brasil ela é muito mais complicada que em outros países que estão aí na lista de maiores afetados pela Covid, um vírus mortal que se espalhou pelo mundo inteiro e pela velocidade com que ele se espalhou, matou gente pra caramba, pegou todo mundo desprevenido. Um dia a gente vai ter que saber como é que esse vírus escapou da China e matou tanta gente e separou tanta gente. Ontem, um Dia das Mães, deve ter sido um dia triste para a maioria das pessoas. Para mim foi muito triste. Para nós foi muito triste. Para o planeta foi muito triste. Então onde se comemorou o Dia das Mães? Portugal, por exemplo, foi a semana passada. Agora, você vê, a Coreia do Sul, que teve talvez um dos melhores mecanismos de combate e elogiado de combate ao coronavírus, que foi testar em massa e rastrear o vírus. Até pelos testes, você conseguia rastrear pelo cartão de crédito da pessoa contaminada com quem ela teve contato e como ela teve contato. Tanto que em fevereiro, quando foi decretado o distanciamento social e daí por diante, já com testes, com base em testes, né, houve um ressurgimento um pouco maior dos casos quando eles começaram a descer, e detectaram que uma enfermeira que havia entrado no transporte coletivo, infelizmente, com o coronavírus, havia começado de novo com um pequeno surto que foi contido logo em seguida. Agora na Coreia acontece a mesma coisa, tanto que o presidente da Coreia usa uma frase que velhos filósofos do futebol sempre usaram: o jogo só termina quando acaba. Foi o que ele falou: essa porcaria vai terminar quando acabar, né? E pelo jeito, a corrida para a descoberta da vacina é o grande caminho, porque toda hora ficamos dizendo de remédios que podem salvar pessoas, mas nenhum deles deu um resultado totalmente favorável a salvar vidas. Quem me garante que as pessoas que usaram, por exemplo, a hidroxicloroquina mais azitromicina, principalmente por causa dos efeitos colaterais da cloroquina, não tem hoje efeitos colaterais terríveis aí com alteração de batimento de coração e daí por diante? Quem sobreviveu, né? E não há ainda testes definitivos de que realmente essa combinação de remédios tenha salvado vidas. Resultados em placebo têm sido praticamente parecidos com o uso dessa combinação. Placebo é aquela coisa que você dá para o cara pensa que é remédio e não é. Isso aí foi usado em grupos de controle. Remdesivir também é outra promessa que existe. Outros tantos que tem por aí que parecem atenuar para alguns essa
dolorosa e triste doença, mas para outros não. Então só a vacina mesmo vai devolver ao mundo a segurança de que ele pode estar seguro. Aí você vê, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês, teve o coronavírus, foi para o hospital e, de repente, quando os casos começam a mais ou menos amenizar, porque a Grã-Bretanha acabou sendo um dos países mais... a Inglaterra, um dos países... Grã-Bretanha, porque tem lá a Irlanda do Norte, tem lá a Escócia, tem lá os países que têm a sua independência, tanto que continuam com o confinamento, mas o Boris Johnson, apesar de internado e quase bater com as 10, ele decretou o fim do confinamento e o relaxamento das regras do confinamento. Hoje o metrô de Londres estava lotado. Tá? Se voltaram casos na Coreia do Sul, que reabriu, 34 novos casos na Coreia do Sul, por quê? É porque um cara contaminado passou por não sei quantas boates de Seul. Acho que o cara estava preso muito tempo, como a maioria da população, quando foi relaxado, inclusive o distanciamento social com a abertura de bares e boates, o cara passou em 5 boates e contaminou a gente pra caramba, possivelmente muito mais que 34. Temendo que haja novos casos da Covid, o que fez o presidente da Coreia? Que vem agindo melhor do que todo mundo até agora, o próximo dos melhores entre o mundo para combater essa doença. Né? Ele fechou de novo bares e boates, e restaurantes também, é o que parece. Então, não adianta você ficar opinando aqui, primeiro que a gente não é cientista, a gente tem que se basear nos fatos que a gente recebe. E essa história do que sei é que nada sei é a maior realidade mesmo. Né? Um dia você dá uma opinião baseada num supercientista, mas o supercientista no outro dia mesmo vem e é desmentido pela comunidade científica. Porque essa é uma doença de ciência. Né? Você tem que, como toda doença, combatê-la de forma medicinal, de forma científica, usando todas as armas que a nossa ciência moderna tem e que não consegue derrotar tão fácil assim um vírus, que não conseguiu até hoje uma vacina definitiva para a gripe. Né? Você pode atenuar a gripe, mas você não acaba com ela, porque são vírus que estão em mutação. Tanto que toda a vacina de gripe, todo ano tem que ser alterada, porque o vírus vai mudando. Dizem que a salvação da lavoura ou é a imunização da população, porque já pegou o vírus, e ainda há quem diga que quem pegou o vírus pode pegar de novo, e aí você não sabe mais o que dizer. Mas o vírus não se replicar, ele quer viver mais. Grosso modo, para você entender, para ele viver mais, ele não pode matar o ser humano rapidamente. Né? Ou ele mata devagar, ou ele deixa o cara doente e vira uma gripe forte. Quer dizer, para ele sobreviver mais, pular de um mecanismo para outro, ele tem que ficar mais fraco. Porque se ele continuar letal do jeito que ele mata o hospedeiro, manda o cara para o hospital, mata o hospedeiro e o contágio é menor, o que não interessa a ele, vírus. A gente fala do vírus como se fosse uma espécie de demônio vivendo. Ele não é uma espécie de demônio vivendo, ele é o próprio demônio mesmo. Hoje é o nosso principal demônio. Esse é o nosso principal inimigo a ser derrotado. Então, o que eu quero dizer é que não tem muito mais o que discutir, não tem muito mais o que falar, não tem muito mais o que dizer. A única coisa que eu continuo afirmando é que nós estamos num mato sem cachorro. Mas sem cachorro mesmo, porque não adianta você tomar caminhos, né, se o cachorro não te ajuda. Porque aqui, além do vírus da Covid, que está mais do que provado, não adianta ser negacionista, mata muita gente mesmo, se espalha com rapidez. O Osmar Terra disse outro dia que só morreram 10 mil pessoas. Pô, só 10 mil pessoas? Então começa a pensar
na sua avó, no seu pai, na sua mãe, no seu tio. Quando você fala que morreram só 10 mil pessoas, você está pensando no coletivo, né? Mas quando você olha para um filho seu e vê que o vírus já está atingindo os jovens, e aí que eu fiquei mais desesperado, com netos e filhos, porque a gente já cumpriu boa parte da nossa vida, eu não sei até quando a gente vai continuar cumprindo boa parte da nossa vida, mas nós estamos mais perto, nós de idade, estamos mais perto da linha de chegada do que da linha de partida, isso é uma coisa clara, não é? Você nasce, vive e morre. Então você vai se conformando com a história da morte. É claro que ninguém acorda todo dia pensando em morrer, mas é claro que quando você vai ficando mais velho, quando você vai tendo mais doenças, quando você vai ficando mais frágil, você admite que vai morrer a qualquer momento. Ou pelo tempo neste plano, né, pela cronologia nesse plano, ou então por uma doença que o seu organismo, com o envelhecimento, só fica mais debilitado, ele não melhora. Só o Brad Pitt no Benjamin Button lá, que nasceu velho e morreu novo, mas morreu. Então a morte é uma coisa certa. Para a pessoa de mais idade, é até mais fácil você aceitar que vai morrer. Para a pessoa mais jovem, fica quase que impossível o cara pensar em que vai morrer, porque eu tenho direito à vida muito mais do que eu possa tê-la interrompido abruptamente agora. Mas nós mais velhos pensamos principalmente nos mais jovens. Eu não acordo todo dia pensando especificamente em mim, né? Eu não acordo especificamente pensando, a não ser minha mulher, que tem a mesma idade que eu, porque eu amo. Mas eu não acordo pensando nas pessoas de mais idade que me rodeiam. Eu acordo pensando nos meus filhos mais novos, nos meus netos mais novos e na juventude de uma forma geral mais nova, que não tem laços sanguíneos comigo, mas que essa juventude, pelos meios que os tempos modernos passaram a disponibilizar, com saúde e tal, métodos mais eficientes de combate à doença, remédios e todos esses avanços, os mais jovens têm que viver mais mesmo, têm que aproveitar a vida. Se eu vivi 63, o outro viveu 90, tem gente que vive mais de 100. O pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas, morreu acho que com 106, 103 anos. E alguns já ultrapassam a barreira dos 100. Vale a pena viver tanto assim? Acho que vale, acho que a vida tem que ser vivida mesmo, não importa como, tem que ser vivida. Então, os mais jovens têm direito de viver muito mais. E é por eles que eu temo, entendeu? Mas ainda continuo insistindo, como é que a gente vai fazer para manter essas bocas alimentadas? E aí eu já falo de crianças, né? Porque a pergunta que eu digo sempre não é se você tem medo de passar fome, é se você tem medo de que seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta passem fome. O Brasil é um país muito desigual, é um país vergonhoso em divisão de renda, é o segundo pior país do mundo em divisão de renda. E não há como você... Não é questão de falta de humanidade, não. Pelo contrário, é humanidade mesmo. Não há como você contestar que tão doloroso quanto você vê um sujeito morrer de Covid, é você ver crianças morrendo de fome. Você vê pessoas mais jovens morrendo de fome. A dor é a mesma. A dor é a mesma. Para quem vê. Para quem morre, não sei. Não sei. A doença deve ser muito ruim. Mas a sensação da fome também é uma coisa horrorosa. E a gente fica no meio termo, sem saber o que fazer e o que falar. Então, opinião, melhor deixar a opinião para quem entende mais ou de economia ou de ciência. Tá cada vez mais difícil você opinar, porque um dia você acha que descobriu a pólvora porque um cara falou isso ou falou aquilo, porque um cara disse que foi descoberta
uma nova forma de combater essa doença, você fica animado, tem que abrir tudo e tal. Enfim, é muito difícil você sair dando opinião o dia todo sobre o que vai acontecer. O que aconteceu, eu continuo insistindo, o Brasil foi muito negacionista, foi mesmo, quando liberou esse carnaval de rua, quando já havia epidemia, além da China, nos países europeus. Eu repito, veio o gringo infeccionado de lá, infectado de lá, e a gente mandou gente para lá, para esses países que são lindos realmente, são maravilhosos. O cara que não gosta do carnaval, não precisa ser rico não, os caras financiavam passagem o ano inteiro, foram para lá e voltaram infectados, não houve controle nenhum. Então nós erramos lá atrás. Vale a pena você pensar no lá atrás? Vale sim. Vale porque essas pandemias, epidemias, apesar de serem cíclicas e demoradas, de 100 em 100 anos, sei lá, elas vão ser mais frequentes, que o mundo está cada vez mais globalizado e a gente precisa aprender com os nossos erros, não é? Quem fecha hoje é quem abriu lá atrás. E aí também tem a sua responsabilidade, tem o seu grau de culpa pelo que está acontecendo com os brasileiros. Se houvesse um maior controle durante o carnaval brasileiro, o Brasil não estaria aí com 11 mil casos de Covid, tanta gente morta. Uma morte já é uma tragédia, tanta gente morta, fica uma tragédia elevada à 18ª potência. E aí a gente cai no famoso e popular rodízio, né? Eu já estou falando demais. Eu não sei, eu vou esperar para ver o que falam as pessoas sobre o rodízio mesmo, porque eu acordei agora. Eu achei que não ia dar certo e acho que não vai dar certo mesmo. Porque se agora tem que se tomar medidas, por que não voltou o rodízio normal? Por que essa bobagem de par e ímpar? Aí chega dia 31 e dia 1. Os caras resolvem... mas o dia 31? Seria o segundo dia ímpar na sequência. Então dia 31 gira todo mundo, roda todo mundo. O objetivo não é fechar os caras em casa? Então por que dia 31 é dia livre? É feriado dia 31? Virou feriado, o vírus não contamina ninguém? Isso foi o que o Agostinho me falou agora, eu achei perfeitamente viável. Quer dizer que as pessoas que acham que estão com a decisão certa na mão, não estão. Ninguém sabe de nada desse vírus, ainda a não ser os cientistas, que têm que descobrir uma vacina o mais rapidamente possível. O ser humano se desenvolveu tanto, né? Desenvolveu máquinas para ajudá-lo, tem computadores, supercomputadores, tem muita gente boa querendo ajudar, tem milionários querendo fazer as suas doações. Um deles é aquele Bill Gates, que é um cara extraordinário, não é? Que fica dando toda hora o seu dinheiro para causas nobres, que já previa essa pandemia. E a gente espera que rapidamente seja descoberta essa vacina. Mais um ano, mais 1 ano e 8 meses. Não, eu acredito que pelo empenho da comunidade científica, a gente tem mentes geniais. O ser humano, ele é ótimo quando ele quer ser, ele tem gente boa pra caramba, tem gente ruim também, mas o bem ainda é a maioria e temos cientistas capazes de nos tirar desse imbróglio. Antes disso, eu não sei como é que ficam as nações, né? Não sei. Sinceramente, o ser humano não tem, por natureza e pelos motivos que tem para sair de casa, né? Ninguém aguenta ficar em casa, e pelas facilidades que você tem hoje em dia, que você já aprendeu a conviver com elas, ir a shopping, ir a parques, praticar exercício ao ar livre, girar o comércio, porque senão as pessoas não têm dinheiro nem para comprar e quebram e deixam de vender. O ser humano já aprendeu a ser extremamente sociável, né?
O ser humano já está acostumado com isso. Eu repito, o metrô de Londres abriu hoje, que o Boris Johnson resolveu abrir, ficou completamente lotado. De São Paulo nós vamos falar daqui a pouco. Eu espero que pare de tomar essas medidas malucas aí e comecem a agir de uma forma o mais normal possível. O sujeito que está decidindo, ou as autoridades que estão decidindo, que decidam de uma vez, que façam o que tenham que fazer de uma vez. Né? O mais normal, mais natural, seria você, já que voltou o rodízio, teria que ter sido voltar ao rodízio do jeito que ele era. As pessoas já estavam acostumadas e preparadas para isso. Você deixar metade da frota em casa, o cara não vai obedecer. Se ele não obedecer, não sei se obedeceu hoje, sinceramente não sei, vou saber agora com o programa, é desobediência civil. E desobediência civil costuma ser muito mal tratada pela autoridade. Porque o cara fala assim, pô, demorei tanto tempo para chegar no poder, quando eu chego no poder eu me sinto poderoso, então se esses caras não ficarem em casa, eu vou dar porrada neles. Bom, então vocês decidam se vocês vão dar porrada mesmo no povo e deixar o povo dentro de casa, do jeito que nós estamos vivendo, com a economia já super, hiper quebrada, decidam logo. Se querem o lockdown, fechem tudo de uma vez e deem porrada no povo e façam o povo se ferrar. Ou então ajam de outra maneira e tentem o distanciamento social, tentem fazer com que as pessoas tenham consciência na boa e de uma forma democrática, cumprir aquilo que devem cumprir e deem a chance de, pelo menos, muita gente aí que está sem comida em casa, arrumar um jeito de ter essa comida e de voltar parte da economia, mesmo com o risco de pessoas morrerem. Só há duas alternativas, não tem meio termo. E quem tem que decidir isso não é a imprensa. Quem tem que decidir isso não é comentarista. Quem tem que decidir isso é quem foi eleito para isso. Simples, acabou. É simples assim, não é? Você não vai ficar nem favorável ao que o presidente da República faz, saindo no meio de todo mundo, andando de jet ski e tal, e nem favorável ao cara que quer fechar, o cara que quer cumprir as normas da ciência, porque já não tem mais leito de hospital. Você vai ficar do lado da razão. E quem tem que procurar ficar do lado da razão é o próprio presidente, ou então o cara que quer fechar, o cara que quer deixar as pessoas em casa. Né? E depois esses caras que foram eleitos para isso, que assumam as consequências. Porque o povo, não adianta você falar, o povo de uma forma ou de outra vai se ferrar como sempre se ferrou no Brasil. Ou o Brasil com lockdown, ou o Brasil sem lockdown. O brasileiro já vem se ferrando há muito tempo por causa de desmandos, medidas autoritárias, roubalheira, muito pobre e pouquíssimo rico. É uma mistura que não deu certo. Né? E isso é injusto para um povo honesto, trabalhador, um povo legal demais, que não merecia isso. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.